Oi, coisas lindas! Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é o primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu pretendo fazer daqui em diante de maquiagens inspiradas em personagens de Monster High. Esse projeto eu tô querendo fazer há bastante tempo e eu resolvi que essa ia ser a minha primeira personagem. Cara, eu acho ela assim super cante, super fashionista, então eu achei que seria a opção perfeita. Sem contar que não seriam das principais Monster Highs, mas é claro que elas vêm por aqui e é óbvio que eu quero a sua opinião do que você quer assistir por aqui, então comenta aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal. E eu já comecei com a minha misturinha de base branca com uma tinta cremosa azul para poder ajudar na consistência de base e trazer uma cobertura super natural. Natural se você tivesse a pele azul, no caso. Mas essa cobertura bem legal pra gente fazer. E se vocês forem vendo, eu vou colocando assim umas cores mais clarinhas, assim, o azul mais clarinho em pontos estratégicos, que é como seria se a gente fizesse uma iluminação mesmo no nosso rosto, numa maquiagem social, numa maquiagem normal. E isso traz uma super naturalidade pra pele, como se a gente realmente estivesse fazendo uma maquiagem numa pele azul. Como eu realmente queria me inspirar na Abby Abominable, eu fui pesquisando muitas imagens, tanto da boneca, quanto do desenho animado, quanto dos desenhos que fazem delas oficiais, e fanarts também. O que é bem bacana pra gente entender um pouco mais da personagem, da paleta de cores, do que ela usaria, do que ela não usaria, porque muitas vezes a gente pode até não ter exatamente o cosplay dela, mas a gente pode montar um look que seja bem no mood board do que a gente quer fazer e do que ela quer passar como personagem. Eu vim selando as áreas mais estratégicas que eu queria dar a luminosidade com uma sombra branca, justamente para a gente começar já a fazer as marcações com a sombra, para a gente dar mais cor e mais formato para o rosto. E aqui eu comecei com a sombra azul, que foi até um pouquinho mais saturada do que eu queria. Depois eu vim até com a esponjinha corrigindo. Mas, realmente, quando eu faço esse contorno de nariz, o ideal é que ele fique um pouquinho mais frio, assim como a gente faria normalmente uma pele normal, de base e corretivo e contorno. E por isso o resto do contorno que eu fiz no rosto foi com um azul menos saturado, justamente pra gente ir trabalhando aos poucos, sem colocar muita cor, e se for colocar bem aos poucos, justamente para ir construindo essa imagem desse rosto real. E se a gente for pensar na prática da nossa maquiagem que a gente faz, o contorno ele sempre tem que ser mais frio para simular as sombras que a gente tem no nosso rosto. Então, por causa disso, eu usei essa mesma lógica, só que com o azul. Fiz mais umas iluminações usando sombra branca, só para ter certeza e para fundir bem com o contorno que eu tinha acabado de fazer, para ter certeza de que todas as transições estão bem fluidas. Nesse momento eu comecei a fazer o blush e eu queria fazer com os tons mais rosados, mas para isso, pra gente não vir diretamente com rosa e haver a chance de acabar manchando a pele e não funcionando em cima do azul, eu vim primeiro com o lilás, que seria o tom de transição entre o rosa e o azul, que é o que vai meio que saturando e avermelhando esse azul. Até manchou um pouquinho, então eu tive que vir com bastante cuidado, eu fui diminuindo a saturação do rosa e fui tentando ir cada vez mais progressivamente, bem aos poucos mesmo, para ter certeza de que não ia manchar de novo.
Daí comecei a colocar um pouquinho de iluminador já pra fundir com o branco, só pra fazer... pra dar aquele... né? Pra fazer uma coisa bem glamour, bem it girl, como a gente ama. E já comecei colocando na base do meu olho um azul mais saturadinho pra gente começar esse olhão, pra gente fazer o olhão da boneca com várias cores, com esses tons de azul, rosa, lilás. Vocês vão ver que vai ficar muito massa. E como sempre, eu fui colocando as cores assim, mais escuras e mais saturadas aos poucos, justamente pra garantir que vai ficar um degradê e que vai fazer esse efeito de pop, né? De aumentar o olho e de deixar o olho mais vibrante. E faz uma grande diferença, tá? Essa transição, justamente pra ficar uma coisa bem harmônica e bem fantasia. Daí eu já vim com lilás na parte de dentro do olho pra gente começar a fazer esse degradê de cores, pra gente ir misturando mesmo as cores e fazendo essa coisa meio até aurora boreal. E eu vim também com rosa marcando no meu côncavo, pra gente trazer esse rosa e trazer mais essa cor, que ela já é uma cor que diferencia muito com o azul, que contrasta bastante com o azul. Então ela vai ser esse pontinho assim de cor, assim como o lilás. E pra fundir esse azul do olho com o rosa do côncavo, eu vim com o lilás pra combinar essas duas cores. Como eu disse antes, é uma cor de transição, então vai ser o que vai transicionar da cor do azul pro rosa pra não ficar uma coisa muito chapada, tipo duas cores chapadas assim. E eu vim de novo com a sombra branca para poder deixar quase que um quadro em branco nessa parte da pálpebra móvel, para poder a gente trazer o brilho. E é óbvio que eu vou trazer esse brilho mais iridescente para lembrar um pouco da neve, para lembrar desse brilho aurora boreal. E vai ser muito legal usar esse fundo branco, porque aí o brilho só vai aparecer quando a luz bater. Então dá para fazer esse efeito meio luz na neve e ai, eu adorei. E daí, quando eu achei que tava dando tudo certo, eu fui usar um pincel que estava sujo de tinta branca. É até meio desesperador olhar assim, só que eu consegui logo ajeitar e, enfim. Eu comecei a colocar o iluminador pra trazer esse efeito glam, bem brilhoso, como eu sempre uso nas minhas maquiagens e que eu amo. E nessa maquiagem não vai faltar brilho, not on my watch. Então eu completei com um pigmento glitterinado branquinho, que quando bate a luz fica rosa, e um iluminador roxo babadeiro, que tem um glitter meio azul, que é muito lindo. E eu vim trazendo mais cor com o roxinho bem no canto externo, só para poder dar esse efeito mais gateado da maquiagem e para poder ressaltar mais os olhos e o formato do olho e também dar um pouquinho mais de cor para isso. E cara, eu tô passada pela quantidade de sombra branca e iluminador que eu coloquei, porque eu realmente queria deixar um efeito bem plump, bem pele perfeita, iluminada. Eu acho que eu deveria fazer um drinking game nesse vídeo de todas as vezes que eu usei iluminador branco. É inacreditável. E eu comecei a fazer a sobrancelha sem muita firula, só fui seguindo o formato da minha mesmo. E eu vim com uma cor mais escura no final e uma mais clara na frente pra, enfim, como eu normalmente faço minha sobrancelha.
E antes de colocar um cílio postiço, eu sempre venho com a máscara para poder assentar essa cor, deixar tudo bem pretinho para poder trazer a máscara e também dar um formatinho pro cílio. E como estamos fazendo uma maquiagem inspirada numa boneca, nós vamos fazer um olhão muito boneca, sim. Então eu vou tacar um delineadão, entendeu? Pra destacar os olhos e aumentar e alongar. Além disso, quando eu for fazer a parte de baixo, vocês vão ver que eu vou colocar um pouquinho abaixo da linha d'água. Isso faz com que o olho pareça até maior. E eu até coloquei com uma certa distância no canto interno do meu olho, porque aí fica parecendo que o olho tá maior ainda e dá esse efeitinho de olho de boneca. Essa parte foi uma das partes que eu tava mais preocupada, porque apesar de eu gostar muito de delineado e de ter até uma certa precisão, mas eu acho muito difícil fazer cílio falso. Então eu fui fazendo com muito cuidado, com muita paciência, de um por um. Até fiz uns maiores do que os outros para poder trazer essa coisa mais fantasia, mas também um pouco natural, porque normalmente a gente tem, né, cílios maiores que outros. Então, eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho. E se você tem dificuldade tanto quanto eu, tanto em delineado quanto nesses cílios falsos, tome o seu tempo, respira, vai tomar uma água, entendeu? E faz com calma, porque é difícil mesmo. Ó, agora trucão de maquiadora. Toda vez que você se sujar, que você se borrar com rímel, no caso máscara, delineador, você pode vir com uma escovinha. Eu tô vindo com uma escova de dente, mas eu não uso essa escova de dente não, gente. É só pra efeitos especiais. Mas você usa aquelas escovinhas, pode ser até de sobrancelha. E você vem esfregando com muita cautela que vai sair. Pega essa dica. E para valorizar mais esse efeito que eu fiz na parte interna do olho de aumentar, eu vim com um lápis branco para poder fazer esse efeito, né, de aumentar o olho, tanto na parte interna quanto na minha linha d'água. E aqui a gente começa na parte da boca, que é extremamente icônica. Eu tenho ainda minha dificuldade de fazer, eu ainda tô no processo de descobrir como eu quero que seja, da forma mais aproximada da boneca, mas que também seja usável e que combine com a minha estética, né? E com o estilo de maquiagem que eu gosto de fazer. Esse batom eu fui criando com uma paletinha, mas eu também fui usando batons que eu já tenho para criar uma cor bem icônica, assim. E também para fazer esse gradiente da parte de dentro para a parte de fora. E eu acho que isso faz todo sentido e faz muita diferença na hora de fazer uma boca, principalmente quando se trata de uma boca bem boneca. E eu vim com uma cor mais escura por dentro, como a gente normalmente faz a maquiagem de bonequinha, né? Que por fora a gente deixa uma cor mais clara e por dentro a gente vai fazendo uma cor mais escura. E para isso eu fui usando um vinho arroxeado para combinar com essa estética da boneca e ficar bem aproximado.
E eu vim com a base pra esfumar um pouquinho os cantos, porque eu gosto desse canto bem esfumadinho, sem muita marcação. Como eu falei anteriormente, eu ainda tô no processo de descobrir como eu quero que seja a minha boca desse estilo de maquiagem. Então é mais uma fase de teste ainda, se eu vou querer esse efeito esfumado ou se eu vou deixar mais marcado das próximas maquiagens que eu vou fazer. Depois de colocar a peruca mais ou menos, eu ainda vou ajeitar, né? Mas eu vim com a base no pescoço pra dar aquela fluidez, né? Pra gente não fazer a maquiagem só no rosto, como se a gente fosse azul, né? Pra completar esse look. E eu precisei dar uma pausa pra jantar, porque eu tava morrendo de fome, eu já tava há muito tempo fazendo, fazia muito tempo que eu não comia, então eu precisei dar uma pausa, porque ninguém é de ferro. E eu vim colocando algumas sardinhas assim, branquinhas, e eu acho que fez super sentido com a maquiagem, que ficou muito legal. E se eu não me engano, a própria boneca tem essas sardinhas. Mas mesmo que não tivesse, eu acho que fez todo sentido e pra mim, eu acho que ficou legal. E pra completar o look, é óbvio que eu tinha que vir com um gloss. Eu usei um rosa bem boneca, bem patricinha, que pra mim faz todo sentido com a estética Monster High e ficou lindo. Eu achei que ficou perfeito. E finalmente as presinhas icônicas, que é a marca registrada dela como filha do abominável Monstro das Neves. E, gente, eu fiquei apaixonada por esse look. Eu fiquei muito feliz com o resultado e espero que vocês tenham gostado também. Se tiver gostado, não se esquece de curtir aqui, de se inscrever no canal para ter muito mais looks como esses e também comenta aqui qual é o próximo Monster High que eu tenho que fazer. Beijo e até o próximo vídeo!